evento hoje comemorativo ao Dia da Indústria Gráfica. Nós temos a honra hoje aqui de receber a Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. A indústria gráfica se sente extremamente honrada, principalmente em uma data tão importante como essa, em receber a Luísa. Era um desejo nosso. A gente já vinha tentando essa palestra, esse bate-papo com a Luísa já há algum tempo e, como vocês sabem, todo mundo acompanha e conhece a rotina da Luísa. A Luísa, ela é super demandada, ela está envolvida em várias frentes, e então é bem complicado conseguir a agenda dela. E hoje nós tivemos esse privilégio, né, no dia 24 de junho, ter a Luísa aqui com a gente para falar sobre inovação, falar sobre como alavancar o seu negócio, como se tornar referência. Então, para a gente é extremamente uma honra. Eu gostaria, antes de fazer as formalidades, rapidamente contar um caso. A Luísa não sabe, mas ela já quase foi responsável pela minha separação com 1 semana de casado. Nossa Senhora. Estou assustada já, Rogério. Eu casei no mês de dezembro, e você com as suas promoções de janeiro, eu fui em uma das suas lojas, saí com um monte de panela de pressão na mão, por um preço assim que era... Você comprava uma panela pequena, eu saí com um monte de panela de pressão. Quando eu cheguei em casa, minha mulher tentou me pôr para fora. Para quem que você ia dar esse mundo de panela? Pois é, Luísa, eu acabei distribuindo para a família inteira, fiquei super famoso na época. O susto que eu levei agora, viu, Rogério? Tá vendo? Mas essa era a ideia, era te assustar. Preparar casamento logo depois que casou, falei, meu Deus do céu. Mas foi só uma brincadeira para descontrair, para contar um Eu pouquinho. sei, tudo. Vamos lá, então, essa iniciativa de hoje, ela faz parte aí do grupo de líderes da Abigraf Nacional, conjuntamente com a Abigraf São Paulo, com o Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de São Paulo e com a BTG, Brasileira de Tecnologia da Indústria Gráfica. Nós vamos ter hoje aqui para esse bate-papo com a Luísa Helena Trajano, o presidente do Sindigraf São Paulo, Dr. Levi Seregato, o presidente da Abigraf Nacional, Sidney Anversa Victor, e o presidente da Abigraf Regional São Paulo, João Scortese. Então, já para dar as boas-vindas, para a gente cumprir com o horário combinado e já trazer conhecimento para todos, eu passo a palavra automaticamente ao nosso presidente do Sindigraf São Paulo, Dr. Levi Seregato. Dr. Levi, por favor. Bom dia a todos. É um prazer muito grande receber hoje essa ilustre convidada nossa, Luísa Helena Trajano, cujo tema proposto, transformar o seu negócio e se tornar referência, é uma grande alegria mesmo. Inicialmente, meus cumprimentos ao presidente da Abigraf Nacional, Sidney Anversa Victor, ao presidente da Abigraf São Paulo, João Scortese, aos presidentes, diretores e associados das Abigrafs regionais nos diversos estados da federação, aos líderes da indústria gráfica brasileira, presentes nesse ato, fabricantes e importadores de máquinas, fornecedores de papel e demais insumos utilizados em nossas indústrias, presidentes e diretores de várias entidades presentes, algumas autoridades, representantes de autoridades, convidados e convidadas. Nós, da indústria gráfica, ganhamos de presente, para comemorar este dia, esta palestra de Luísa Helena Trajano. Nome sempre lembrado para disputar a presidência da República, estudo de case em várias universidades, case de sucesso, em várias universidades nacionais e internacionais, com quase 1.200 lojas pelo Brasil, 30 bi de faturamento e um e-commerce atingindo aí quase 50% do faturamento. Inovadora, corajosa e competente. Eu faço um registro. Há 40 anos atrás, praticamente, 35, 40 anos, eu moro em Ribeirão Preto, tenho uma gráfica em Ribeirão Preto, Gráfica Levi, e a Luísa trouxe para Ribeirão Preto, foi a primeira vez no Brasil, a inauguração de 3 lojas no mesmo dia, no mesmo horário. E tive a honra de ser demandado e produzir os impressos para essa inauguração. Eu, ainda jovem, levei um susto, mas 3 lojas de uma vez, foi uma ousadia naquele momento. Para encaixar essa ousadia, e para a gente começar já a fazer o aquecimento, eu lembro José de Alencar.
encaixa muito bem com o que a Luísa faz. E diz ele, o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Muito bem, dito isto, conforme o protocolo simples, nós dispensamos aí as maiores formalidades e eu já vou fazer, a Luísa, se me permite, a primeira pergunta. E diz o seguinte, dar umas dicas para os empresários gráficos, qual a relevância que devemos dar ao nosso negócio, investir, buscar resultados no impresso, nas embalagens, nos livros, nos impressos promocionais e nas comunicações. Com a palavra, Luísa Helena. Bom, primeiro, deixa eu ver se eu estou... Bom dia para vocês, parabéns aí pelo dia do gráfico, que bom da indústria gráfica. Rogério, você quase me matou de susto, mas foi super legal. Bom dia, Levi, bom dia, João, bom dia, Sidney, todos vocês aí. Bom, gente, eu sei que o mercado de vocês está passando por um momento de muita transformação. Tem segmentos que passam mais, tem segmento menos, mas todos estão passando. Então, vocês imaginem o varejo brasileiro que nasceu 50 anos físico, porque normalmente as grandes empresas hoje digital já nasceram digital. Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo, Rogério? Estamos ouvindo. Já nasceram digital. E nós tivemos nós somos um dos poucos cases no mundo que nascemos físico e estamos continuando para o digital. Então, assim, o digital, ele é uma cultura, minha gente. O digital não é um software, não é uma plataforma, não é nada disso. Ele é a forma que a gente faz as coisas. Então, antigamente, quem tinha poder e quem concitava as coisas era quem tinha dinheiro, força física. Depois era quem tinha dinheiro. Depois veio essa era industrial muito forte, nossa, muito forte, muito cheia de processos, de OM, de tudo mais. Então, quem mandava muito nos nossos negócios era a área de tecnologia. Eu não sei se vocês lembram, e alguns devem lembrar, acho que o Levi, o João e o Sidney aqui, alguns, o Hamilton que eu estou vendo, alguns devem lembrar que a gente ficava numa fila para fazer um programa de computador 1 ano, 2 anos. Chegou ao ponto do centro de tecnologia ter cartão, não entrava qualquer um, você tinha que ter cartão de segurança lá dentro. Então, o digital não é tecnologia, ele é uma cultura que veio mudar tudo isso. E aí, o que aconteceu? Antes da pandemia, eu dei umas 10 sessões no meu Instagram falando sobre realmente que era importante você misturar, chamei cabeleireira, chamei pessoas, boutique antiga, para dizer que tinha alternativa no digital. Eu fiz 10 sessões mostrando assim que era simples, que o físico não ia acabar, mas que precisava entrosar. Quando acabou os 10, eu até assim, foi legal eu ter um contato bom com o público, mas eu falei, vai demorar muito. Quando começou a pandemia, foi uma coisa de repente que entrou para valer e as pessoas tiveram que se reinventar. Então, nesse momento, Levi, o que a gente tem que fazer é dizer que o mundo mudou. É muito difícil a gente interiorizar que a forma que você tinha de comandar, de ganhar, de gestar o seu negócio, não era a forma que você tem hoje. Ela é muito. E a pandemia, ela acelerou um processo que poderia levar 10 anos, 15 anos, e ela acelerou. Quer dizer, nunca mais eu acredito que nenhuma empresa vai ser igual, como eu também não acredito que vai ser tudo conexão digital. A sensação que eu tenho é que tinha um avião no ar e que tinha pessoas que estavam mais abastecidas de cultura, de relacionamento, de comunicação com a sua equipe, que está conseguindo se manter de capital de giro e outras que não. Então, mas você não consegue abastecer a empresa se você não aterrissar no físico. Mas a conexão digital vai continuar. Eu dou um exemplo muito simples assim.
eu sou presidente do conselho hoje. Ontem até a gente teve reunião o dia todo por Zoom. Então, assim, nunca mais eu vou trazer o meu conselho, alguém dos meus conselhos aqui, que são de Recife, de Belo Horizonte, para discutir um balanço. Porque é isso, para apresentar na Bolsa. Você discute muito digitalmente. Mas eu já marquei que se a gente tiver vacinado as pessoas, em fim de agosto, começo de setembro, eles vão ter que ficar 2 dias aqui, o conselho, aqui que eu digo, porque hoje eu estou no escritório, terça, quarta e quinta, a gente abre, eu estou sem máscara, porque eu estou sozinha na sala, mas a minha máscara está aqui, ó, é o que a gente mais carrega aqui, a gente tem um mundo de procedimento, porque eu já me vacinei, mas eu tenho que cuidar dos jovens que cuidaram da gente. Então, assim, eu já marquei para agosto, eu não acredito, Levi, que sem esse olho no olho, essa coisa. Então, mas também, ao mesmo tempo, nós vamos ter que ter conexão digital. Eu brinco que nunca mais os apartamentos meus de 30 metros, eu brinco não, eu falo, 30 metros vão ser o mesmo. Vão ter um lugarzinho para fazer o home, onde não escuto o cachorro, onde o Wi-Fi é bom, onde a gente não escuta barulho. E os escritórios também, nós mudamos para um escritório muito grande aqui em São Paulo, porque cabe muita gente, a empresa cresceu muito, e a gente, e nós sabemos que vamos ter que fazer isso, mas as pessoas também estão muito acomodadas em casa. Eu sei que ainda é perigoso, que ainda está num momento difícil, mas no primeiro momento a gente achou muito ruim, depois gostamos. Então vocês vão ter que investir também no digital. Como é que eu crio um material para que possa imprimir no próximo lugar? Investir naquilo que dá, vai continuar tendo livro, vai continuar tendo caderno em quantidade menor ou diferente, vai continuar tendo etiqueta, vai continuar tendo rótulo, mas nós temos que nos reinventar. Então, as gráficas também estão se reinventando, eu tenho contato com alguma que também vão ter que se reinventar. As editoras de livro, como o Magazine Luiza, hoje tem várias empresas, nós compramos várias empresas, inclusive a Estante Virtual, eu tive com o pessoal de editora, que também está se reinventando. Então, esse reinventar é o que aconteceu conosco, o Levi. A gente vinha já no processo, porque o Magazine, em 91, resolveu criar, o Magazine Luiza traz para a sociedade a loja do ano 2000. Nem tinha Facebook, era em Batatais, que você é vizinho aí, Cássia, em Minas Gerais, a gente colocou uma loja que era sem produto. Sem produto. Então, a gente... você falou da inauguração de Ribeirão, então, assim, a gente sempre foi... 2 coisas vão hoje ter os poderes. Digital, que é uma forma de tecnologia, que é informação, e a outra é relacionamento, é atendimento. É as 2 coisas que vão diferenciar isso. É atendimento e inovação. E para isso, então assim, quando a gente abriu as 3 lojas em Ribeirão, a gente era muito pequeno e a gente primeiro foi comendo pelas beiradas, como diz mineiro, né? A gente foi para Uberaba, Uberlândia, porque Ribeirão era uma cidade muito competitiva, tinha a Modelar aí que era muito maior do que nós, tinha várias empresas de São Paulo já com filial aí, quando a gente chegou, que era muito grande, e a gente resolveu chegar com 3 lojas no mesmo dia. E era para nós assim... Para você para nós também era um movimento montar 3 lojas. De repente, há 10, 12 anos atrás, a gente entrou com 50 em São Paulo no mesmo dia e estamos entrando com 50 no Rio de Janeiro. 23, dia 7 de julho, dia 20 de agosto, em agosto mais 20 e mais... Só esse ano nós vamos entrar até setembro com 50 lojas no Rio de Janeiro. A gente vai aprendendo a fazer as coisas. O mais difícil que eu digo para vocês é não perder a nossa alma, a nossa cultura e o nosso jeito de ser. Esse eu acho que é o maior desafio que pode ter as empresas, é isso. Foi a minha maior preocupação. Porque dinheiro se arruma, capital de giro você vai se virando, mas quando você perde o jeito de ser de uma empresa... E aí foi muito... E nós continuamos, viu, Levi, falando porta, portão, sendo daí, tendo muito orgulho da nossa origem. É uma coisa que eu nunca mudei.
nunca mudei, eu nunca quis ser. E olha que eu cheguei, até hoje eu sou uma única mulher do varejo. Imagina 40 anos atrás eu chegar para negociar Magazine numa empresa desconhecida, falando porta a portão, que eu não mudei, não tendo Harvard nem GV, com muito orgulho tendo faculdade da minha cidade. Então, assim, mas uma coisa é importante. A gente não perde a essência da gente, porque se a gente perder, quando isso passa, você fica muito longe. Então, a nossa essência é bem de vocês, o nosso desafio também foi muito grande, como vocês, mas a gente teve coragem de ir mudando com o tempo e de se adaptando. Mudança sempre foi uma coisa dentro de nós. A gente pode até ter medo de mudança, mas ela não nos paralisa. Aliás, eu fiquei 2 dias paralisado quando veio o Covid, pela primeira vez na minha vida. Medo eu tenho muito, mas eu fiquei 2 dias paralisado, porque diz que intuição é um tipo de inteligência e experiência. Os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou. Mas eu tenho experiência e tenho um tipo de inteligência. Eu sabia que o negócio ia ser, daí 10 dias, 1.500, 300 lojas fechadas, a Disney fechado, Paris fechado, é uma pandemia, e aí eu fui estudar o que é pandemia. Eu fui entender que eu tinha que aprender tudo de novo, porque não dava nem para marcar agenda, né? Hoje eu estou aí com vocês, talvez se não tivesse a conexão eu não ia poder estar. Agora mesmo eu estava no Sul, agora mesmo eu vou estar em outro evento em defesa da ciência, das vacinas e da vida, da Unicef, da Unicef, e das faculdades. Eu vou estar agora mesmo às 2 horas, agora mesmo eu vou estar almoçando com a turma de destaque, que eu trazia para almoçar, agora cada um vai almoçar na tua casa e nós vamos fazer digital. Então você vai falar, semana à tarde eu tenho uma reunião com os donos de caminhões, que a gente está arrumando uma forma de trocar esse caminhão deles, então assim, talvez eu não poderia estar nisso tudo se eu não tivesse também a conexão digital, mas a presença física é muito importante. Muito obrigado. Devolvo ao Rogério. Agora eu passo então a palavra ao nosso presidente da Abigraf Nacional, que é a entidade que comanda aí o grupo de líderes também da indústria gráfica, Sidney Anversa Victor. Sidney, com a palavra. Bom dia. Bom dia. Luiz Helena Trajano. É um prazer enorme, é uma satisfação muito grande poder conversar com alguém que realmente a gente sabe o quanto fez, como fez, e a gente tem só admiração. Todos nós gráficos, me lembro uma vez, antes de falar do gráfico, que o Brasil passava por uma dessas crises naturais, normais, que a gente passou a vida toda, e a senhora, entrevistada pelo Manhattan Connection, tem um cidadão lá chamado Diogo Mainardi, uma coisa assim, um sujeito azedo, e ele resolveu encará-la dizendo que o seu negócio estava mal e que a senhora iria falir. Eu me lembro bem disso, e a senhora encarou o cidadão e falou forte e disse quanto o Brasil tinha de bom para dar para todo mundo. Mesmo naquela hora difícil, as coisas melhorariam. E virou até chacota, virou uma brincadeira. Todo o restante brincou com ele durante muito tempo. E está aí a senhora para provar o quanto ele era azedo e bobo mesmo. Agora, o que acontece é o seguinte, o gráfico, de forma geral, ele também é como a senhora já foi, uma dona de loja de utilidades domésticas, o gráfico, ele foi progredindo com o tempo, o ramo sempre foi muito bom e tal. E antes de ter essa virada forte, o gráfico ficou meio numa situação sem saída. O que ele faz? Ele coloca os filhos, os sobrinhos para trabalhar, ele põe toda a família para fora, contrata um pessoal profissional para conseguir dar esse pulo do gato. Ou ele teria que ter nascido uma Luísa Trajano para conseguir fazer isso. Então, essa seria algo que o gráfico precisa, porque ele é independente. São empresas familiares. Qual seria o passo a ser dado? E a outra, eu gostaria que a senhora falasse, bem, eu, por mim, gostaria que a senhora ficasse a tarde toda falando comigo, mas não, como não é possível, então, só mais uma pergunta, seria sobre o grupo de mulheres. Deu certo? Elas estão com a senhora? Onde estão essas mulheres? Bom, Sidney,
Primeiro vamos falar um pouquinho do Marrata, né? Naquela época eu era uma pessoa não tão, era conhecida, mas nem tanto. E ele disse uma coisa: quando é que você vai ser comprada pela Walmart, né? E eu tinha dito que a inadimplência, eu tinha chegado dos Estados Unidos, eles queriam há muito tempo que eu fosse no programa, e eu falei, bom, mas eu vou, cheguei, troquei de roupa e fui para a coisa, e o único dado que eu peguei, Sidney, foi a inadimplência. Aí eu disse para ele assim, ele falou, a inadimplência, segundo o Serasa, aumentou muito. Aí eu falei, Diogo, eu acho, olha, eu estou com um dado aqui, você quer que eu te passe um e-mail? Que a inadimplência caiu. Aí ele falou, me poupe, eu não quero isso. E falou, quando é que você vai ser vendida para o Walmart? Mas eu aprendi uma coisa, gente, que eu quero passar para vocês nesse momento de tanta raiva, de tanta divisão, que eu estou pregando tanto. Quem te irrita te domina. Então vamos sair dessa divisão, se eu gosto de um lado eu estou com o outro, se eu estou com o outro eu estou com o outro. Mas nesse momento eu aprendi profundamente, Sidney, o que é fake news. O que era fake news, porque eu não sabia o que era. E aí, na segunda-feira, o UOL estampou assim, Serasa lança a menor inadimplência do país. E aí, quer dizer, eu respeito, eu gosto muito dele, não tenho nada contra ele, mas todo mundo começou a... Foi assim, o presidente Fernando Henrique tinha ido um domingo antes, ultrapassou toda a visibilidade que podia. Então, Luísa, mulher do interior, desbanca Diogo Mainardi, economista, não sei o que tem. Mas o problema não foi o fake news disso. O fake news, gente, que naquela época, eles inventaram tanta coisa para mandar para ele, mandava carta no meu nome, mandava chacata como eu tivesse mandado, você não imagina o que mandaram para ele, tanto é que ele ficou com raiva de mim, e eu ainda falei para o meu assessor de imprensa, que é meu até hoje, falei, olha, vamos fazer uma coisa, deixa eu ligar para ele para falar que a única coisa que eu fiz, juro por Deus, foi na terça-feira, eu só tinha Twitter naquela época, foi agradecer as mensagens que estavam chegando, mas nem toquei nesse assunto. E ele até hoje me pôs nessa lista aí, deles aí, que eu sou da esquerda, que eu sou não sei o que, eu nunca me filiei a partido nenhum, eu sou de quem ajuda o Brasil. Então, assim... aí eu aprendi sem querer, que depois me fizeram outros muito divertidos, né? Fizeram outro quando eu caí com a tocha, que virou até faturamento. Quando a gente comprou Netshoes, puseram eu provando um tênis, ela gostou tanto que até comprou Netshoes. Aí puseram outros, mas aí você aprende o que é isso, né? Quando eu caí com a tocha, que fizeram tanta coisa, eu viajei para Fortaleza, juro por Deus. Olha que isso faz 5 anos já agora em julho. O garçom falava, dona Luísa, cuidado. O rapaz que ia me tirar do avião falava, dona Luísa, cuidado, a senhora vai cair. Em 24 horas, todo mundo sabia que eu tinha caído. Posso ajudar a senhora, dona Luísa? Isso, não sei quanto de distância de Franca que eu corri. Então, eu aprendi o que é fake news. Realmente, eu aprendi o que era fake news. E respondendo a sua pergunta, a sua segunda pergunta, que era sobre o que mesmo? Você está sem som. Som. Muito bem. Então, está me ouvindo, né? A segunda pergunta era sobre o gráfico. O gráfico, de forma geral, são empresas... A família empresa familiar. Já lembrei. Ok. É o seguinte, deixa eu falar para vocês. Há muito tempo atrás, uma empresa familiar era muito mal vista pela Bolsa, pelos investidores, por tudo mais. Hoje, uma empresa familiar profissional, o que é isso? Que tem os filhos no lugar certo, que sabe, os filhos não estão lá para ser diretor de cara. Eu nunca neguei empresa familiar, Cid, nunca. Mas a gente sempre foi muito profissional com a empresa familiar. Então, hoje tem um estudo no mundo inteiro por alguém que investe na Bolsa. Primeiro eu vou falar isso. Não tenha vergonha de ter uma empresa familiar, mas não põe filho para salvar a empresa, não põe filho para salvar ele, não põe filho porque ele precisa de um cargo, não põe filho por causa disso. Hoje, tem um estudo no mundo inteiro por muitos consultores famosos. Tem um que inclusive me ajudou muito aqui, que é um americano que mora nos Estados Unidos, da Bain Company. Ele fala, Sidney, que as empresas
que mais permanece até 100 anos são as empresas que são dirigidas por família. É no mundo todo isso. Então, hoje, eles dão muito valor à empresa familiar que tem um processo de sucessão, de profissionalismo. Porque, gente, é diferente, você tem aquela paixão pela companhia. Então, eu não... Pode ter, agora não pode ter como salvador da pátria, não pode ter porque o filho precisa do emprego, não pode ter por causa disso, tem que ter um plano de carreira. Ninguém aqui nasce diretor, nós temos acordo de acionista, não trabalha agregado de jeito nenhum. Então, são poucas, a família pequena, que entra, como eu entrei, tem que entrar de baixo, tem que respeitar as autoridades. E hoje, por acaso, meu filho é o presidente da empresa e eu nunca mandei ele trabalhar no Magazine Luiza. Então, é isso. Então, não tem nada demais. E a gráfica, ela a gráfica não vai acabar, minha gente. Não vai. Como as lojas, vocês não imaginam o que nós já sofremos, porque nós já estávamos na Bolsa, assim, em 2011, quando a gente entrou na Bolsa. 2012, 2013, nós valíamos 4 bilhões na Bolsa. Como a gente continuava acreditando em loja física e tinha o nosso site, a gente chegou a valer 400 milhões de reais, 10% do nosso valor. A sorte é que a minha família tinha 76% e a família não pressionava. Por que o mercado queria isso? Queria porque... tem mais uma. Se a gente separasse o site, ele sozinho valia 3 bi. Deram para entender o que eu estou falando ou não? Juntos, você ia para a NRF, que é uma feira de varejo, que vocês devem ter feira gráfica aí nos Estados Unidos, tinha, né? Agora vai voltar. Gente, eles levaram a loja física para o hospital, botaram ela no TI, enterraram ela, cada ano era isso, e depois ressuscitaram a loja física. E nós acreditávamos profundamente que o cliente era um só, que loja física não ia morrer. E a gente continuou. De repente, a Alibaba, a Amazon, começou a comprar a loja física. E aí, nós já estávamos lá na frente. 3 laboratórios, nossa equipe já trabalhava em mobile, e valendo quase nada. E hoje nós somos as ações que mais valorizou no mundo. Então, assim, e também só quem comprava era eu, minha tia e o investidor. Esse investidor ganhou 300 milhões conosco. Então, é assim, vocês têm que acreditar e ir inovando, fazendo aquilo que vocês acreditam. Eu sei que a gráfica não vai acabar. Eu sei que o impresso não vai acabar. Se Deus quiser, o livro físico vai cada dia se retomar muito. Mas vocês têm que unir com os livreiros, com os gráficos, com quem vende livro, para a gente investir em livro. O livro é uma coisa, nós temos que fazer feira do livro. O Brasil lê pouco ainda. Nós temos que investir. Quando passar a pandemia, só a união entre gráficos, entre editoras, entre tudo mais. E o que o IDV fez? É muito importante vocês conhecerem isso nesse momento. A última coisa que as pessoas queriam ser na vida é vendedor. Quando eles não dessem certo para nada, era vendedor. No mesmo quarteirão, nós tínhamos 5 concorrentes. Riachuelo tinha 5, supermercado tinha 5, vendendo para o mesmo público. A gente queria se matar durante o dia. Há 15 anos atrás, pessoal, numa feira lá em Nova York, a gente viu a força do varejo. A gente falou, se a gente não unir, nós não vamos dar para frente. Todo mundo sai perdendo. Então, nós resolvemos pegar gente que pagava imposto e que registrava funcionário. Hoje nós temos 100 e criamos, eu ajudei a criar, inclusive, o IDV, Instituto do Desenvolvimento do Varejo. Imagina o que nós tínhamos que ter, que durante o dia a gente queria se matar, não sei se você está entendendo, mas a gente começou a não trabalhar o nosso quintal, a gente começou a trabalhar o segmento. Nós descobrimos, minha gente, que a gente era o segundo empregador, nós descobrimos que no Ministério da Indústria e Comércio não tinha um secretário do comércio. E nós começamos, até hoje, nós não discutimos o que o Magazine vendeu, o que a Via Varejo vendeu, o que o supermercado Carrefour vendeu, o que o outro vendeu, nós não discutimos. A gente discute
essa reforma tributária que está aí, a gente discute o segmento, a gente luta para o segmento, e o IDV hoje é um dos maiores institutos que tem de respeito. A gente leva qualquer um, porque nós saímos divulgando que a gente era o maior empregador. Então, nesse momento, eu sugiro que vocês têm que se unir com todo o segmento que leva isso. Eu fico impressionada, a gente comprou Alô? Pois é, tudo bom e você? Acho que tem gente que tem microfone Por favor, aberto. desligue os microfones. Aí a gente comprou a estante virtual. Eu fui fazer reunião com os livreiros. Eu estou impressionada ontem mesmo eu falei no conselho, da paixão que esse povo tem para os livros antigos. Uma paixão. E tem pelo novo também. E logo que a gente tinha comprado a estante virtual, a gente tinha comprado a Netshoes, que foi uma coisa grande e tal. Quando eu cheguei na Europa, a estante virtual era mais famosa do que a Netshoes lá fora. Então, o livro tem todo um símbolo, o livro tem tudo isso, mas tem que unir. Tem que unir escritores, tem que unir isso, tem que unir aquilo e trabalhar o segmento gráfico industrial. Mas o segmento com todos juntos. Nós unimos com o fornecedor, nós unimos com todas as pessoas para que a gente possa vencer. E respondendo a pergunta Mulheres do Brasil, para você agora. Então, respondendo. Eu sou apaixonada pelo Brasil, gente. O Magazine Luiza canta o hino nacional há 23 anos, toda segunda-feira, em todas as suas unidades, agora digital. Não me pergunta por quê, mas eu sou. Os meus filhos conheceram o Brasil antes de ir para fora. E eu sempre sou uma política. Política é aquelas pessoas que estudam país. Agora mesmo eu estava falando na Câmara para aprovar um projeto de câncer que o pessoal me pediu. Por quê? Porque o remédio de câncer precisa ser aprovado para ser vendido, para ser dado pelo SUS, porque está morrendo muito mais gente de câncer. Então, isso é ser político, é ajudar o país a ir para frente. Sou super partidária, nunca pertenci a nenhum partido, e há 23 anos. E sempre eu sei que a sociedade civil muda através de uma união. Como eu estou falando para vocês, esse segmento vai mudar quando vocês resolverem unir todo mundo na mesma panela. Aí que vai mudar. Todo mundo tendo um só objetivo, que é fazer mudar esse segmento que vocês têm. E aí eu sempre soube disso. Eu fui convidada para ir para Brasília, só tinha eu e mais umas 4 executivas, eu resolvi levar até as meninas de Paraisópolis, e daí nasceu o Grupo Mulheres do Brasil. Nós temos quase 9 anos, nós temos 91 mil mulheres. Não é só empreendedora, mulheres de barco, dentista, médica, consultora. Nós temos nós assumimos agora a vacina para todos e chamamos homens para ajudar. Vocês viram que foram até unidos pela vacina, foi até pelo Jornal Nacional. E aí, o que eu quero com isso? O que nós queremos? A gente é muito clara com o nosso objetivo. Nós queremos ser o maior grupo político suprapartidário. Porque aí você tendo força, você vai poder pautar o que interessa, discutir com diálogo que conecta com coisa. Imagina um grupo que vai interar 100 mil pessoas. É uma força que só trabalha pelo Brasil, e nós trabalhamos 21 segmentos, não é só para mulher, educação, cultura, saúde. Eu já sabia que o SUS era o melhor sistema de saúde do mundo há 5 anos. Nós temos 21 segmentos e nós estamos em todas as capitais, em 150 cidades do Brasil, nós estamos em todos os continentes, são mulheres brasileiras que moram fora. Você imagina essa força? Aí o que é? Fazemos acontecer e não inventamos a roda. Eu não monto um outro instituto, nós não montamos outro instituto de câncer, a gente apoia o que tem. Nós não montamos outro de educação, a gente apoia para juntar, tem que aprender a juntar. É essa que está a força. E vocês podem ter certeza que nós vamos fazer um planejamento para o Brasil em 4 segmentos, para 2022, para 2032, saúde, educação, habitação e emprego, pela sustentabilidade. Quando eu fui no Japão, eles têm de 2015 a 2025, já trouxe, já traduzimos, vamos montar uma porção, gente, porque a população precisa saber que em 2025 nós queremos estar em tal ranking mundial de educação. Em 2025 nós precisamos ter tantos mil só desempregados, ou tantos mil. Em 2000 e tanto nós precisamos construir 20 milhões de casa própria.
Vocês viram na pandemia agora, 10, 12 pessoas morando num casebre, que se um ficasse num dia... não construir idade presente, é gerar um emprego para conseguir a casa própria. Então, isso é o que Mulheres do Brasil vai fazer, como fizemos com a vacina. Gente, nós vamos vacinar a população 75% até fim de setembro, começo de outubro. A gente tem um grupo junto com o governo, porque de cara a gente falou, não vamos buscar culpado, é igual agora, não adianta buscar culpado. A indústria gráfica tem que se unir. Não adianta buscar culpado, não adianta ver quem errou, nós temos que ser daqui para frente. E eu já sabia que só o governo pode comprar, ninguém mais pode comprar. Porque não adianta eu vacinar meus funcionários, pandemia tem que ter 75% vacinado. Então, a gente tem um grupo junto com o governo federal, que não precisa aparecer, mas nós estamos ajudando muito nessa compra, e nós temos um grupo muito pesado junto com a prefeitura. Minha gente, nós já monitoramos as prefeituras com mais de 700 mil itens, computadores, geladeiras e tal, tudo doação. As pessoas, quando nós falamos no UNI, e não falar mal de ninguém, é que as pessoas estão cansadas desse confronto. No fundo, as pessoas não estão aguentando mais. Eles não sabem, mas não estão aguentando mais. Então, esse é Mulheres do Brasil, que conseguiu unir homens, empresários, sociedade civil, e nós estamos revolucionando, e fomos os primeiros em janeiro a falar assim, vamos unir pela vacina para todos. Não adianta dar vacina para uns, para os brasileiros todos. E o Grupo Mulheres do Brasil, é isso, é uma força de união, uma força de trabalho. A gente trabalha 24 horas, não é só na vacina, não, em tudo quanto é lugar, Então, é isso. E a gente conta muito com os homens. Agora, no Unidos pela Vacina, nós estamos junto com os homens. Em cada estado, nós temos uma Mulher do Brasil, um executivo ajudando. Nós temos hoje 4 agências de propaganda, 3 agências de consultoria, virou uma empresa que vai durar um período, mas uma empresa grande. É isso. Luísa, que injeção de ânimo, viu? Estou acompanhando aqui as pessoas, a concentração de todo mundo, e está sendo uma inspiração muito grande para a gente te ouvir, e pode ter certeza que a vida de muita gente que está aqui hoje vai mudar no período da tarde com essas dicas que você tem dado, e principalmente com toda essa motivação para a gente. Então, falando de um item que você já falou bastante, que é tão importante, está tão inserido aí no teu contexto dentro das tuas lojas e dos teus negócios, eu chamo agora o presidente da Abigraf Regional São Paulo, da Abigraf, João Scortese, que também é editor, imprime livros, é um poeta e trabalha bastante a figura do livro aí junto ao mercado gráfico. João, a palavra está com você. Seu microfone, João, seu microfone. Bom, eu quero que a gente mais escuta isso hoje. O microfone, liga o som. Luísa, bom te ver. Eu estava naquele grupinho lá para discutir o mercado de livros, não sei se você lembra. João, isso é verdade que eu fiz reunião com os diretores, é verdade, aí, ó, tá vendo? E você é uma pessoa de uma simpatia, eu acho que todos concordam, tá certo? E antes de fazer as minhas perguntas, eu tenho 2 recadinhos para você. Não vou fazer que vem o Rogério, né? Que lhe assustou, mas o primeiro é do Fernando Nogueira, de Franca. Ele é tio do meu genro, tá certo? A minha filha Patrícia é casada com ele. Aliás, a minha filha mandou Eu morro de saudade dele, ele sumiu. Mandou um recadinho para você, e a minha filha Patrícia, que nos escuta, disse que é sua fã. Pronto, a parte pessoal. Obrigada, Fernando. Fala que eu mandei um beijo, que eu viro doido atrás dele, que eu quero encontrá-lo. ele também deixou um grande abraço para você. Bom, vamos lá. Eu sou presidente da Abigraf São Paulo, mas toda a minha gráfica, toda a minha vida, nesses últimos 40 anos, está ligada ao livro, tá certo? Então, eu preparei para você 3 perguntas. Eu sei que você já respondeu parte delas, mas elas são importantes para o nosso mercado. O livro é o segundo grande segmento da indústria gráfica. Então, primeira pergunta, eu queria que você falasse do seu livro, que o Fernando Bial está escrevendo junto com você. Queria que você falasse um pouco mais da estante virtual, que no meu coração tem uma importância muito grande dentro do mundo do livro, não só vendendo livros, porque a estante virtual começou vendendo
livros usados, hoje vende livros novos. De todo jeito, né? Um passarinho lá de Franca me contou que você, a Magazine Luiza, vai criar, dentro das lojas físicas, pontos de venda para livros. Eu acho que isso é muito importante, não só para o mercado de livros, mas para toda a indústria gráfica. E só para completar, só para finalizar e passar a palavra, você deve saber que nos últimos 15 anos nós perdemos 30% do nosso mercado. Vamos recuperar e contamos com a sua sabedoria, com o seu conhecimento e sua amizade. Obrigado, Luiza. Bom, gente, vocês imaginam assim, que tenha muita editora que era atrás do Ricardo, de todo mundo, para me escrever um livro. Por que eu não escrevia? Porque eu sou inacabada. Quando eu estou fazendo uma coisa, que lá eu já estou fazendo outra no outro dia, e aí eu não tenho muito o que ficar contando do passado, assim, sabe? Eu não sou muito boa disso. E eu falava, não, gente... Aí, quando foi antes da pandemia, juntaram um grupo para escrever sobre a minha forma de gestão. E foram o pessoal que trabalha comigo, editora, não sei quem mais, foram atrás do Oscar e começaram a escrever. Quando entrou a pandemia, eu falei, gente, eu vou ser outra pessoa, não adianta vocês editar aqui, a pandemia vai me mudar muito. E aí, mas todo mundo ficava falando assim, Luiza, você tem que ter um programa para você poder passar as coisas para os outros, porque palestra você passa 300, 400 pessoas, e você tem que ter um livro para deixar. E eu sou levada pela onda, né? Assim, as pessoas... Mas aí, de repente, eu fui fazer uma entrevista com o Bial e a equipe dele me procurou. E a editora que eles tinham prometido fazer aquele livro que não fizeram, porque eu já falo, olha, eu não estou de fazer. A gente pediu que só se fosse com ela, porque eles têm a editora deles, a gente falou, não, o pessoal falou, e eu estou aí. Mas você sabe que a pior coisa que tem, João, é o dia que eles têm que me entrevistar. Ai, minha nossa... É um sacrifício que você não imagina, ficar me perguntando, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Gente, eu já estou hoje, eu já estou amanhã, eu sou para já, então assim, mas tudo bem, eu acho que vai ser legal, a equipe tem feito uma pesquisa muito grande, com pessoas que tiveram a ver comigo em todas essas etapas, e vamos ver, agora vai vir para os finalmente, depois de, acho, com quase um ano de pesquisa, porque eu sou muito ruim para... Eu tenho uma memória... O pessoal tem uma memória que grava. Nós temos uma pessoa que tem a memória viva nossa, que foi digitalizando tudo, isso está ajudando. Mas eu não sei como vai ser, mas eu acho que vai ser legal e vai poder movimentar. Eu queria fazer muito para movimentar o mercado de livros. Eu acho que eu posso ajudar nisso, não só na venda, como na divulgação, na importância, né? Como... Teve tanta gente agora nos Estados Unidos que ajudou tanto. Então, pelo menos para empreendedor, para essa camada de gente, eu acho que eu posso puxar muito. A estante virtual, o que eu mais admiro em vocês que mexem com isso, é a paixão que vocês têm para fazer o que faz. O livreiro é uma pessoa apaixonada. Quando eu fui falar com eles, as pessoas largavam um emprego de executivo para ter uma livraria virtual. E eu falo, eu ainda não fiz da livraria, João, o que eu pretendia fazer. E eu estou todo dia batendo aqui, porque eu acho que a estante virtual não tem que ser um segmento nosso, ela não pode dar prejuízo, mas que dê lucro. Ela tem que ser uma ajuda profundamente, não estou falando que ela dá lucro, não, mas o foco dela tem que ser um foco para ajudar a cultura brasileira. E aí é vendendo livros, é fazendo eventos, que hoje, infelizmente, a gente perdeu tanta livraria boa, que vocês sabem que tiveram muito problema. Então, assim, eu tenho esse compromisso com vocês, mas um compromisso é primeiro comigo mesmo. Então, e sabe por que eu me despertei tanto? Quando eu cheguei na Europa, eu fiquei impressionado do que isso faz uma marca para a companhia. É mais do que eles podem. Então, ontem mesmo teve reunião, prestaram conta a estante virtual, vocês ainda não fazem o que eu preciso fazer. Ela é um segmento para ajudar a cultura no Brasil. Eu estou me batendo até eu terminar, até acontecer alguma coisa que vai... Então, assim, por isso que... Olha, nós compramos tantas empresas e eu estou fazendo reunião de 5 em 5. Depois, você viu que eu fiz um só com a estante virtual. Assim que comprou, escutei eles bastante. É impressionante o que eu acho que esse segmento dá visibilidade intelectual para as companhias. E isso nós precisamos divulgar. Por isso que a união de vocês fazem...
assim como eles estão fazendo ISG, a gente tem que fazer o livro. Eu só descobri isso o dia que comprou a estante que eu fui para a Europa. As pessoas falavam, nossa, que maravilha, você comprou estante virtual, eu adoro a estante virtual. Eu falo toda hora aqui na cabeça deles, toda hora. Então, assim, um dia vai... Mas eu acho que nós vamos vender livro nas lojas, a gente está criando a loja do futuro, onde o Magazine Luiza não é mais uma loja de eletrodoméstico e móvel, ele é um super app. Então, você pode ver que a nossa propaganda do Magazine Luiza tem de tudo, o Magazine Luiza tem de tudo, e as nossas lojas estão tirando muito produto e colocando os nossos parceiros que são que vende tênis, o que vende isso, supermercado, nós estamos vendendo muitos, mais de 1 milhão já de supermercado, não os perecíveis, aquelas coisas que vende. Então, assim, nós vamos, e livro é uma coisa que a gente vai vender na super, e eu acho que a gente vai puxar esse segmento muito bom, muito bom. Então, eu acho que é um segmento, mas vocês têm que unir, gente. Trazer a força do livro para dentro das escolas, tem que unir, nós temos que trazer a cultura do livro. Olha para você ver, cada preso que lê, não sei quantos livros Mulheres do Brasil trabalhou, eles ganham um dia. Você que dia que queria cortar isso? Nós começamos a trabalhar, nós não podemos deixar, por isso que unidos, vocês tendo um instituto que une, cada um tem suas coisas, mas que une tudo isso, a hora que acontece isso, nós não podemos deixar. Nós temos presos que Mulheres do Brasil trabalha que recuperou através do livro e ainda ganha um dia. E nós arrumamos mulheres para fazer o resumo. Então, assim, tem que ter não é resumo que chama, o sinopse lá. Para ler se realmente ele leu, para ver se realmente ele leu. Nós arrumamos tudo, era só, tudo pessoas, e tem muita gente querendo ajudar. Então, nós temos que aumentar para 2, 3 dias a prisão, nós não podemos diminuir isso, certo? Nós não podemos, a educação é geral, não é só uma educação para quem está com problema. E a gente acompanhou isso durante 3 anos, João, de repente quer tirar isso. Quer dizer, quer tirar o livro da escola, não pode, o livro tem que estar na escola. Então é uma luta. Eu prometo estar com vocês, mas vocês têm que ir. A indústria gráfica está à sua disposição, nós estamos no Brasil inteiro, você está falando aqui para praticamente vários segmentos da indústria gráfica brasileira, você pode contar com a gente. Não, antes de eu contar com vocês têm que se unir e ter planos claros como que o IDV teve. Se algum de vocês, se o Levi, algum de vocês quiserem conhecer o IDV, eu coloco, porque assim, a gente queria se matar, Levi, não é igual vocês, não. A gente queria se matar durante o dia. Era aquela competição pesada, certo? E, de repente, eu coloco uma pessoa para explicar como é que a gente montou o IDV. Tem que unir, gente. Só a união vai fazer você... E aí, de repente, vocês dão um grande salto. Tem que unir o segmento, tem que unir, e a gente tem que fazer coisas incomuns. E temos que fazer projetos para câmeras incomuns, fazer aprovar, e aí vocês contam com Mulheres do Brasil para ter força, para poder discutir, porque tem que ter... Gente, né? Tem que ser partido forte. Muito obrigado. Muito bom. Volto a palavra, então, agora ao doutor Levi. Doutor Levi, por favor. Então, Luísa, você é um ícone, é uma referência, é uma marca, é uma grife, é um exemplo. E eu pergunto, o povo brasileiro, a sociedade brasileira vai contar com você na presidência da República? Ai, Levi. Não, gente, assim, é muito difícil. Como diz meu filho, eu não conheço churrasco. Você precisava conhecer o churrasco para fazer alguma coisa. Mas vocês podem que vai contar muito comigo, o Grupo de Mulheres do Brasil, para ter alguma coisa muito forte para a gente mudar o que está aí, sabe? Eu acredito muito na força do grupo. Ô, Levi, a gente nunca fala não quem é empreendedora, mas eu não me filio a partido, eu não estou recebendo ninguém agora, porque enquanto nós não vacinarmos o brasileiro, nada vai mudar. A gente tem que entender isso, nós temos que todos ajudar na vacina, todos vocês fazerem que qualquer vacina serve. Agora mesmo eu vou entrar num grupo de cientistas, eu estou estudando junto com eles, eu até falo, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Leva um susto. Então, assim,
nada vai funcionar. Você vê os Estados Unidos, eu vou dar um conforto para vocês. A McDonald's está pagando $200 só para as pessoas entrarem na fila para se inscrever para trabalhar. Os países que já vacinaram 75%, 80%, pandemia só melhora com isso. Por favor, gente, nos ajuda na cidade de vocês. Vocês têm gráfica, nos ajuda a colar para as pessoas e fazer a segunda dose. Vai ter muita vacina, mais, não muita, a partir de junho. Por isso que nós estamos... Em cada lugar desse país tem um posto do SUS que as pessoas são apaixonadas por isso. Então, nos ajude, se une a nós para nos ajudar a divulgar que mesmo com vacinado tem que usar máscara, tem que lavar a mão, porque agora nós estamos passando para os jovens de 30, 40 anos. É os que estão morrendo, a gente tem estatística todo dia. Então, é sério isso. Então, sem a vacina, eu não vejo outra saída, Levi, eu não vejo. Então, nesse momento, o meu foco inteirinho está sobre vacina e está sobre fazer esse planejamento estratégico de 22 a 32 em 4 colunas para que o povo inteiro saiba, porque cada um que muda, e não é por mal, muda tudo. Você imagina 10 presidentes da saúde em 9 anos. O que você acha disso? 10. Imagina sua gráfica cada ano tendo mandando. 10 ministros. Imagina. Em 9 anos, e eu não estou aqui acusando quem é. Não, eu não estou nem contando esses últimos 3 agora, porque aí vai dar 13. Eu estou falando, para não falar que eu estou pegando no pé do presidente atual. 10 ministros em 9. Não tem cabimento, porque é jogo político. Nós temos que sair da política e entrar no Estado, que é de graça, e a saúde tem que ser para todos, gente. Sabe quantas pessoas estão morrendo de câncer por causa da pandemia? O triplo do que morria. Porque as pessoas não teve medo de ir para hospitais, os hospitais se voltaram muito para a pandemia, e você sabe que o câncer tem que ser tratado rapidamente, porque é um tumor dentro da gente terrível, né? Então, eu tive com o Dr. Maluf, é isso, por isso que eu estava trabalhando na Câmara agora mesmo, eu estava falando lá, para aprovar a quimioterapia através dos remédios. E aí tem uma força política grande, não política, uma força de interesses que é difícil, mas se você ter dinheiro, você pode comprar o remédio. Se você não tem, você não pode. O remédio hoje, quimioterápico, é tão bom como a quimioterapia. Então, assim, a saúde precisa ser vista. As pessoas estão passando fome, essa é a realidade. A desigualdade social foi descancarada. A minha família e mais muitos empresários e famílias, os empresários e famílias deram 6 bilhões de reais para a pandemia o ano passado. Todas elas começaram assim, inclusive a nossa. A gente só vai dar respirador, UTI, coisa que deixa legado. Não teve nenhum, minha gente, que não teve que dar 20% para a fome. Porque, de repente, aquele que vendia o biscoito na rua, aquele que vendia o artesanato, que levava a pessoa para outro lugar, o Uber que levava o táxi, era a comida do outro dia. Era comida do outro dia. Então, eu sou uma pessoa política, porque eu participo do Brasil, mas eu não consigo fazer esse churrasco, porque eu não tenho prática do churrasco. Muito obrigado. Rogério? Sidney, você tem mais alguma pergunta para fazer para a Luísa? Nosso tempo já está chegando ao fim e temos tantas... Olha, eu tenho 1 milhão de perguntas, eu queria continuar... Vocês vão abrir para o público, Rogério, fazer algum? Tenho muitas do público aqui, eu vou deixar o Sidney fazer essa, a gente faz uma do público e cumpre com você o horário combinado. Essa minha vai cobrir o público todo. Maria Luísa Trajano, você é uma mulher extremamente respeitada por todos, mas as mulheres, propriamente dito, têm algo especial, como que você fosse realmente a verdade, o futuro. Porque você que fala de vamos nos unir, vamos juntar, vamos fazer as coisas juntos, que é mais fácil, como você deu exemplos até agora, me fala por que você não pega as mulheres, que são 100 milhões de mulheres, em vez de levar em conta simplesmente o seu grupo, não leva em conta que todas essas mulheres poderiam começar a fazer um Brasil mais sério,
baseados numa linha de conduta que você teria toda a chance do mundo de colocar. E pode ter certeza, todos os homens iriam atrás. E nós poderíamos começar a ter um Brasil mais sério, que é tudo aquilo que a gente sempre quis. Nós vamos fazer, pode esperar que nós vamos fazer. E unidos para a vacina, nós estamos homens e as mulheres juntos agora. Homens e mulheres, homens de todos os segmentos, empresários, presidente, dono de empresa. E nós estamos fazendo uma revolução, gente. Imagina o legado que nós vamos deixar em 5.000 municípios. Tecnologia, isso que vai... A Unicef está conosco, porque... Gozado que quando a gente vacinava a criança, ninguém queria saber de onde que era a vacina. Ia lá e vacinava. Salvou um mundo de coisa. Agora o povo fala, só quero Pfizer. Eu tomei a Coronavac e acho ela espetacular, porque ela atende 1000 coisas. Mas eu tomei porque eu entrei na fila. Mas vamos tirar alguns do público, Rogério? Dá para colocar? Uns sim, 2 ou 3? Vamos lá, então. Eu tenho uma pergunta aqui da Marisa, da ANJ, que é a Associação Nacional de Jornais. Ela pergunta assim, diante do momento tão difícil pelo qual passamos no Brasil por conta da pandemia e demais problemas, qual o papel das lideranças para incentivar suas equipes? Por consequência, manter a excelência no atendimento aos clientes, continuar gerando bons negócios e zelar pela imagem das empresas que se tornaram referência em seu segmento de atuação. Como fazer valer o lado humano nas empresas sem perder o foco nos negócios? Marisa que perguntou, é isso? Isso, Marisa, da NJ. Marisa, se você tivesse me feito essa pergunta uns 2, 3 anos atrás, a minha resposta seria totalmente diferente que é hoje. Porque antigamente você ter o lado humano, o lado sustentável, a diversidade, era um propósito de algumas pessoas. E há 10 anos atrás, quando a gente entrou na Bolsa, Marisa, a gente faz roadshow. E o Magazine Luiza está há 22 anos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, as 5 melhores, crescendo o tanto que você sabe. O Magazine Luiza tem propósito, ele tem coragem de lançar violência para a mulher, ele teve coragem de lançar um trainee só para negros agora. E quando era em 2011 que a gente entrou, eu fazia roadshow com o presidente, com o pessoal, o presidente da empresa, o CFO, e eu falava em toda reunião, nós somos a melhor empresa, esse lado humano que você está falando. Saía de lá e eu falava para o nosso CFO assim, não vai te dar R$1 a mais, um EBITDA a mais e $1 a mais, mas eu vou continuar falando. Hoje, Denise, depois dessa pandemia no mundo, os bancos estão tudo parando, e o que eu estou sendo convidada para o investidor, para falar sobre propósitos, sobre melhores empresas, para falar sobre isso, a mudança é muito grande. Sobre diversidade, o que estão preocupados com mulheres e negros nos comandos, você não imagina. Então, hoje eu te digo, quem não tiver isso, a sensação que eu tinha, Denise, era sempre uma raquete de ping-pong na mão. Lucro, sobrevivência da empresa e propósito. E assim, eu tinha que estar equilibrando. Muitas vezes, um dia se a gente conversar, eu te mostro, no momento que eu precisava de muito capital de giro, eu abri mão desse capital para mim não abrir mão do propósito. E eu te respondo, te dou fatos concretos. Quem é a empresa, o que aconteceu, por que eu não fiz. Se eu tivesse feito, eu não tinha sobrevivido. Então, assim, quando eu começava a falar em propósito, estou te falando, em 2011, até que o povo me escutava, eu sou dona, sou simpática, mas não comentou um EBITDA nosso. O povo queria saber de resultado a curto prazo, o que eu ia gerar nos próximos 10 anos de números. Mudou, Denise. E eu quero falar isso para vocês, quem não cuidar disso na sua empresa, não preocupar, e não pode ser uma coisa de fora, tem que ser uma coisa de... Não vai sobreviver daqui 5 anos. É as duas coisas junto. Agora, o humano não é ser boazinha. Na empresa a gente tem 5 inegociáveis. Não fez, vai embora por justa causa. É por justa causa. Ao mesmo tempo, a gente tem cheque-mãe para as mulheres, nós temos bolsa de estudo, tudo amarrado a resultado. A nossa empresa tem que dar resultado para ganhar. Mas quem dá, ganha. Quem não dá também nem fica, porque não ganha. Então, assim, não precisa ser uma coisa ou outra. Saúde ou emprego. Foi o que nós ficamos divididos aqui, tá? O Magazine Luiza teve saúde, nunca vi cuidar tanto dos funcionários, eu me acho a tal de RH, fizeram melhor do que eu faria, e criaram, já tinha 50% quando a gente entrou no digital, de venda no digital, nós já estávamos na frente de todos os concorrentes.
Eles fizeram de conta que não tinha nada. Pela primeira vez nós tínhamos capital de giro, a família tinha vendido 10%, tinha colocado na empresa. Então nós tínhamos capital de giro e já era digital. E aí tem um livro do Newton Bonder que fala, como que é? A arte da manutenção da carroça. E ele fala que numa estrada muito ruim, eu estou contando isso para a Denise, que eu acho isso importante, tinha 2 carroceiros, um que tinha 7 cavalos e um que tinha um só. Aí o que tinha um só falou, olha, eu só tenho um, eu vou ter que fazer o máximo para esse cavalo não morrer. O outro falou, eu só tenho 7, se morrer, morreu, eu vou ter outro. Realmente os 2 atravessaram. Mas o que a equipe do Magazine Luiza fez, nós vamos fazer de conta que a gente não tem nenhum cavalo, a gente tem só um cavalo. Deixaram de mão o capital de giro, porque investiu em nós, não foi para a gente usar na pandemia, e deixaram de mão os 50%. Criaram o parceiro Magalu. O que é isso, gente? Qualquer pessoa que ficou dentro de casa, em 15 dias no seu telefone, poderia sair vendendo para o Magazine Luiza, para os seus amigos. Sabe quanto que entrou de gente? 600 mil. Fizeram parceria. Nós temos 60 mil que vende todos os dias um produto para nós. E criamos o parceiro Magalu, daqueles pequenininho que não podia entrar em marketplace, que subia suas vitrinas, na vitrina nossa, em 24 horas. E fizemos parceria com o Sebrae, dando treinamento de digital todos os dias. Então é se reinventar, gente. E se nós não tivéssemos feito isso, presta atenção, a concorrência corre. Eles estariam, não estou falando que eles não estão bons, gente, mas eles teriam nos alcançado. A gente deu um salto com isso. Não estou nem dizendo que andar, que lugar que eu tenho. Mas a gente não ficou parado, mesmo tendo tudo para ficar parado. Os nossos vendedores já trabalhavam nas nossas lojas em celular, já trabalhava no mobile, que a gente chama, né? Em mobile. Mas não, a gente criou esse parceiro Magalu e agora as nossas lojas estão sendo transformadas. Olha para você ver o que é ter loja física hoje, que nós acreditamos. Em Belém do Pará, você compra na internet. Como nosso CGC só um, a gente criou um pequeno centro de distribuição dentro das lojas, com estoquista. Em 2 horas você pega o produto sem custo de frete. Isso é a vantagem de ter 1.300 lojas. E só para terminar, para vocês não terminar essa parte, para vocês não desistirem. Nós estamos abrindo 50 lojas físicas no Rio de Janeiro. Vocês sabiam que o Rio de Janeiro é o 2º maior mercado nosso digital? São Paulo e Rio de Janeiro. Se a gente não acreditasse no físico, para que nós íamos estar montando 50 lojas físicas lá? Só que é diferente. Os nossos vendedores que nós contratamos, eles estão vendendo para as lojinhas pequenas para entrar no nosso marketplace. Nosso gerente, então nós transformamos tudo numa coisa só. Eu cheguei lá no Rio sexta-feira, a equipe estava vendendo, acabei de gravar uma fita agora dizendo, olha, a equipe estava convidando aquele pequeno e médio comerciante vizinho de lá para vender no marketplace nosso. Então, assim, a gente acreditou nisso e não vai acabar. Mas é muito trabalho, é muita abertura para o novo, gente, é muita união. É muita união dos segmentos. Parece essa palavra tão batida, união, mas é juntos, gente. Vocês têm que estar juntos agora, pensando no segmento, no Brasil, no gerar emprego para o país. É isso que tem que pensar. Muito bom. Luísa, vamos fazer mais 2, então, antes de encerrar. Eu tenho uma pergunta aqui da Lorena Depisol, lá do Espírito Santo, da Gráfica em Grau. E ela pergunta assim, ela fala, Luísa, na indústria gráfica, para se contratar um material, há muitas particularidades que para uma pessoa que não conhece o meio, às vezes se perde. Ou acaba comprando online e não atendendo à especificação que a pessoa desejava. Também temos a diferença de geração que influencia no processo de compra. Na sua expectativa, como reduzir o espaço entre o processo gráfico e a expectativa do cliente no meio digital? Nossa, quem perguntou? Lorena Depisol, do Espírito. Lorena, você tem toda a forma agora muito mais fácil do que você tinha antes de falar o que é seu produto, o que é um produto bom, é essa união, dizer, cuidado, gente, quando vocês forem comprar produtos gráficos, tem que ter atenção nisso, fazer de uma forma tão criativa, que vocês têm muita mais força agora do que antes, muito mais. Quando eu comecei a vender, eu aprendi o que era empatia, eu fiquei 25 anos na venda.
Empatia é eu trocar de papel com o outro no mundo do outro, porque o cliente chegava muito simples de Franca, eles não sabiam que televisão que ele queria, quanto que ele queria pagar e que jeito que ele podia pagar por mês. E eu tinha uma equação só, eu tenho que vender e ele não pode achar que eu não vendi certo. Então, eu aprendi empatia, trocar de papel dele no mundo dele, e muita coisa que eu sou hoje, que vocês mesmos falaram, eu agradeço aquele cliente que eu tinha que explicar mais do que eu explicava, do que você está falando. Ele que me ajudou a entender o que é empatia. Então, antes de eu entrar aqui, eu leio tudo sobre gráfica, 10 minutos antes, gente, porque eu não tenho muito tempo. Aí ela fica aqui, eu fico lendo sobre o briefing que eles pegaram, e eu já sabia, bom, gráfica eu já conheço, eu já lidei, e eu falava, bom, o que eu fosse gráfica eu queria escutar da Luiza Helena? Eu troco de papel com vocês. Vocês viram que eu só falei no segmento de vocês. Eu não fiquei falando nada de fora. Então, assim, é isso aí. Vocês têm, hoje é muito mais fácil. Eu faço uma visibilidade agora no meu Instagram, 6.000 pessoas veem. Eu estou fazendo um YouTube que chama Eu Nunca Pensei Que. E está toda segunda-feira. Então, no instantinho, vê. Agora tem que misturar com o Instagram, com o Twitter, com o LinkedIn, com tudo mais. E eu, Denise, é muito difícil para a minha idade entrar nas redes sociais. Mas como diz meu neto, a primeira vez que eu questionei, vovó, treina e não desiste. Eu resolvi treinar, hoje eu dou aula. Mas, ó, não é fácil. Eu treino. Então eu falo, se eu entrei, qualquer um dos mais velhos pode entrar. Porque era treino. Agora eu não fico por fora, porque senão eu ia ficar por fora. Então é isso. Pode falar. Muito bom. Vamos para a última então, Luiza. Eu tenho uma pergunta aqui do Thiago Kise, da APS Feiras. Com a pandemia, um processo que já ocorria e foi extremamente acelerado foi a explosão do e-commerce. Você já até mencionou agora aí na resposta anterior, né, esse crescimento exponencial do e-commerce. O Magazine Luiza é um dos principais players nesse sentido. Gostaria de saber como o Magazine Luiza vem enxergando a importância das embalagens nesse processo, seja ela aquela embalagem primária ou a secundária, seja para proteger, transportar o produto, ou nas oportunidades que apresentam para a própria embalagem fazer propaganda de uma empresa, como novidade, com divulgações. Como vocês enxergam o papel da embalagem aí dentro do Magazine Luiza e do teu segmento? É um segmento muito forte que vocês vão ter que investir, com sustentabilidade principalmente. Como é que vai fazer produtos sustentáveis mais barato, que é o desafio, Thiago? Mas a embalagem vai segurar vocês. A embalagem é tão importante, a embalagem no digital, como era importante o cartaz na rua para a gente. Então a embalagem, só que vão ter que fazer como é que a gente pode fazer mais com menos. Como é que a gente pode... Você deu uma dica muito boa no segmento. Como é que eu posso oferecer diferente, inovação para o meu cliente de embalagem? Esse é um questionamento. Loja eletrônica nasceu de equações. Como é que eu posso atingir um público levando uma loja mais barata sem perder a nossa coisa? Embalagem vai crescer muito, gente, muito, mas ela tem que ser leve, ela tem que ser sustentável, e quanto mais vendedora ela for criativa, melhor ela é. Olha, se eu tivesse embalagem hoje, eu estava criando uma área de criatividade só para desenvolver embalagem criativa para oferecer para o mercado. Só isso, como a gente fez antes. É muito bom essa área. Quanto mais cresce o e-commerce, mais vai crescer a área de embalagem. Vocês têm, quem faz embalagem, não sei se toda a gráfica faz, é o segmento que mais vai crescer de vocês, dentro daquilo que você já tinha, eu estou falando. Então, Thiago, muito legal isso aí. É criar, é botar gente para inovar a embalagem, é trazer design gráfico, é fazer concurso com as faculdades para inovar. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, com mais, com menos, sabe? É só a gente tirar que não pode e pensar diferente. Embalagem não pode ser mais pensada como vocês pensavam antes, mas é um mercado imenso. Bom... Para contribuir, Luiza, a embalagem dentro do setor gráfico, ela corresponde aí a quase 50% da produção física. Então, tudo que a indústria gráfica produz, quase 50% vem do segmento de embalagens. É um dos segmentos, aliás, é o maior segmento que nós temos aqui dentro da Bigraf, né? E realmente foi um dos segmentos que segurou um pouco dentro da pandemia, até com essa crescente do e-commerce.
o Sidney, o presidente da Bigraf Nacional, ele atua nesse segmento de embalagens, né? É uma gráfica tradicional desse segmento, e realmente pensar a embalagem como agregar valor ao produto é o que o setor vem trazendo aí, cada vez mais tentando incorporar. Eu, quando recebo uma embalagem muito pesada, eu fico com dó, porque eu estou tirando árvore, estou tirando coisa da natureza. Quando eu recebo uma embalagem leve, boa, legal, eu tiro foto e posto. Entendeu? Assim, a embalagem é o cartão de visita de todos. Bom, gente, o pessoal está me chamando aqui que eu vou almoçar agora digitalmente. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Comprem no Magazine Luiza. Mulheres, entra no Grupo Mulheres do Brasil e no grupomulheresdobrasil.org.br e nos ajude no Unidos pela Vacina. Eu acho que isso é uma obrigação de todos nós. Quanto mais rápido a gente fizer isso, mais nós vamos abraçar, beijar, almoçar junto e vender e curar as pessoas, né? Porque é muito duro as pessoas morrerem sem mãe poder ficar perto de filho, filho poder ficar perto de pai e mãe que criou a vida toda. É muito triste isso. Nós temos obrigação, dever, de ficar largando de ver quem foi culpado, escrevendo fake news, dando opinião, dando diagnóstico e partindo para ação. Muito obrigada. Obrigada, Levi, João e Sidney. Obrigada, Rogério. Você foi super criativo no início. Vou até contar para os outros, viu? Eu adoro gente que faz fora da caixa. Você foi super legal. E cada um de vocês contou uma história muito interessante. Muito bom. Muito obrigada. Conte com a gente. Se quiser conhecer um pouco o IDV para poder ver como é que nós fizemos, estamos às ordens e estou às ordens com vocês. Obrigada, gente. Um abraço para todos. Oi. Luísa, nós te agradecemos e só antes de você dar o tchau derradeiro, eu gostaria de deixar uma informação e eu acho que é o grande desafio nosso como indústria gráfica, até essa disseminação. A indústria gráfica, quando você falou agora há pouco, né, embalagem pesada, a gente pensa que derrubou uma árvore. A indústria gráfica, o nosso maior desafio, né, é mostrar que 100% do papel produzido para impressão, ele vem de madeira de reflorestamento. Então, a indústria gráfica ela não derruba árvores. Não, eu sei, eu só quero te dizer que essa é a impressão que passa. É a impressão que o público tem também. Vocês vão ter que trabalhar com isso. Isso mesmo, é o nosso grande desafio. Não adianta a gente saber e o outro não saber. E eu sempre trago aquilo que a gente... Eu falo para o pessoal, vocês precisam entender o que o consumidor está entendendo. E é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Por isso que as empresas estão trazendo a Anitta, gente simples, para o conselho. Porque eles estão trazendo a realidade do que é o povo brasileiro. Tá certo? Que é o povo de modo geral. Eu entendo, sei que vocês estão sérios, mas não basta vocês estão sérios, precisa passar que vocês são sérios. Eu quis dizer isso, desculpa se eu achei que... Não. Esse é o grande desafio. Que vocês trabalham errado. Eu estou falando a impressão que passa. Para mim, imagina para as pessoas, tá certo? É um apelo nosso até para você, com essa capilaridade que você tem, ajudar a gente a disseminar. Não vou ajudar, mas eu sei que tem que te ajudar. Olha, dá um jeito de escrever embalagem 100%, porque isso vai ser a valorização de vocês. Não é mais um propósito, como eu falei acho que para a Denise. Um abraço, gente. Tudo de bom. Tudo de bom. Obrigada. Tchau. Para você, um grande abraço. E com isso a gente encerra o nosso segundo evento de hoje, em comemoração ao Dia da Indústria Gráfica. Aguardamos todos para o nosso próximo evento, que vai acontecer hoje, às 15 horas, o webinar Cor Consistente na Indústria de Impressão, com Bruno Mortara. Até mais, gente. Até às 15, esperamos todos. Obrigado, boa tarde, bom almoço para todos. Parabéns, Levi. Foi ótimo. Parabéns para todos.